Essa hora ótima para cantar. Gente, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa, esposa do André. Para quem me conhece, eu também sou a Andressa. Essa é minha. Usei a piada dele, que eu tanto critico. E o Paulinho e a Cris estão trabalhando demais, essa gente, graças a Deus. E então eles nos deixaram essa incumbência aí de trazer uma palavra para vocês. E como a gente canta, né? A gente gosta de... A gente tenta cantar. A gente decidiu trazer uma música aí para vocês. É uma alegria para mim poder cantar para vocês, porque faz tempo que eu não canto. Eu gosto de cantar, mas eu não tô podendo no momento, mas hoje eu abri uma exceção. E é muito bom estar aqui com vocês e a gente espera que vocês sejam muito abençoados. Antes a Joyce tinha colocado ali que tava com saudade, eu também tô com saudade de vocês, do Cauã, da Bela, de todo mundo. Do Cauã com aquela vozinha dele, né? Ai, meu Deus do céu, ele cresceu, né? Saudade dele, daquele meninão, tá um homenzinho já. Da Joyce também, do Lisandro demais. O Ladislau também entrou ali, um beijo, Ladislau, te amamos, nosso querido irmão. Ó, tá isso, Então, quer dar uma palavrinha aí, amor? Depois a minha palavra vai ser grande, né? Eu vou ocupar 2 horas dos passos. Meu Deus, vai ter que sair e entrar de novo, de tanto que ele fala. Mais ou menos. Tu lê aquela palavra que eu pedi pra tu ler? Sim. Tá bom. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Tô no meu mate aqui, porque depois eu pretendo não tomar chimarrão e só falar, tá? Se não tomar chimarrão e falar, daí sim, né, gente? Vocês vão ficar aqui até as 3 horas da tarde com ele. Então, eu quero ler uma palavra com vocês que está no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16. É uma palavra bem conhecida, mas é muito bom relembrar. É a parábola dos pagamentos, né? Que Jesus estava falando com a gente sobre isso. O André me deixou aqui a responsabilidade de ler essa palavra para vocês. É uma parábola muito legal, eu gosto muito de ler sempre, de relembrar, de estudar, de meditar nessa palavra. Mateus capítulo 20. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali, e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: a estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém. Isso. Amém. Eu vou me retirar deste recinto. Vou assistir ali da minha sala. Tudo bem. Tá bom.
Obrigado, meu amor. De nada. Beijinho te dou depois. Tá. Pagamento reduzido. Gente, agora é com nós. Tudo bom com vocês? A minha piadinha, aquela Andressa já fez, né? Sou o André, quem já assistiu da outra vez, já sabe que a gente gosta de falar bastante. Gente, essa palavra que a Andressa acabou de ler para vocês é muito linda, eu amo ler ela. E no final dessa leitura eu sempre digo, tá, e qual é a graça? Né? Olhando pelo lado humano, ao olho humano, qual é a graça disso tudo, né? Os caras vão lá trabalhar e aí todos chegam em horários diferentes e todos recebem da mesma maneira, mas qual a graça, né? Isso é o olho humano, né? É olhando nós como humanos, sempre pensamos assim e agimos dessa forma. A grande maioria das vezes é do jeito que a gente age. Qual é a graça disso, né? Todos trabalharam o dia inteiro, uns trabalharam pouco tempo e receberam tudo da mesma forma. Então eu peguei esse texto, né, de Mateus 20 para a gente poder compartilhar alguma coisa com vocês. Eu vou controlar meu horário aqui. Eu tenho ali também, que bom. Vamos lá, gente. O texto base então é Mateus 20 e o versículo 15. Por acaso não tenho eu o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para ele? Esse foi o texto que eu peguei como base, tá? E eu coloco um título, provavelmente quem está assistindo depois vai ver que o título é Com Graça ou Sem Graça? Só existe duas fases na vida de um homem. Antes de Cristo e depois de Cristo. Sempre vou usar esses dois lados para poder situar vocês. Antes de Cristo ou depois de Cristo. Na lei ou na graça. Não tem como misturar os dois, não tem. É impossível viver dessas duas maneiras. Eu estava editando esse texto, que eu tenho todos eles digitados aqui no meu computador, e aí eu olhei a data, setembro de 2019, foi onde eu ministrei para um grupo de pessoas, de amigos nossos, pessoas de relacionamento, e a gente compartilhou essa palavra, ali a gente trocou ideias sobre esse texto, e foi muito produtivo. E depois eu acabei postando, eu tenho um blogzinho lá, acabei postando esse texto lá também, para o pessoal depois também estar estudando em casa, lendo e analisando um pouco mais sobre esse texto. E aí eu fiz algumas alterações aqui, acrescentei obviamente coisas que com o tempo a gente vai aprendendo, vai fazendo o download da fonte, que é Cristo, que é Deus, né? que é o céu. E eu devo ter acrescentado alguma coisa, mas é muito bacana sempre lembrar desse texto. Em muitas igrejas, em quase todas as igrejas que eu conheço, é pregado aquela palavra de João 3,16. Você sabe de cor, com certeza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio então para salvar a humanidade, mas muitas vezes não é nos ensinado que devemos, mas muitas vezes é nos ensinado que devemos fazer todos os dias algo ou alguma coisa para tentar pagar os nossos pecados, para tentar redimir os nossos pecados. Nós devemos pagar o nosso pecado. Isso que às vezes é nos ensinado, infelizmente. Todas as igrejas pregam João 3,16, mas nem todas as pessoas que falam da palavra de Deus, desse texto inclusive, de repente não falam da forma com que ele realmente é. Mas Cristo, na cruz, ele levou sobre si todo escrito de dívida, desde Adão até os dias de hoje. Todo. Pega essa palavra, todo. Na cruz ele levou todo escrito de dívida. Ele me amou primeiro, esse é o primeiro amor. Ele me amou primeiro antes mesmo de eu ter nascido nessa terra. Ele me amou e já deu a sua vida por mim e por você. E ele me salvou. Mas, se eu ainda vivo uma vida de maldições? Essa é uma pergunta que algumas pessoas me faziam e ainda me fazem até hoje. Mas André,
eu vivo uma vida de maldição. Como assim? Eu digo, pois é, vamos analisar. Você vive uma vida de maldição mesmo tendo a sua vida salva por Jesus? Como assim? Você tem ideia por quê? Se você tiver, pode ir comentando aí que eu vou conseguindo ler os comentários. Hoje eu coloquei as lentes de contato, tá? E aí, Aramis? Beleza, meu querido? Grande batera. Esse homem. Vamos fazer um swing uma hora, pelo amor de Deus, né? Aqueles groovezinhos e tal. Responde aí, galera. Por que eu vivo uma vida de maldição se Cristo me salvou? Por quê? Grande Aramis. Vivo uma vida de maldição. Aí você pode se perguntar, eu vivo uma vida de maldição na minha vida financeira, no meu casamento, nos meus relacionamentos, não dão certo, no meu serviço, eu não gosto do meu serviço, eu faço o que eu não curto trabalhar lá, eu vivo uma maldição, cara. E aí eu te digo por que às vezes você vive na maldição. É porque você decidiu viver uma vida, pega essa. Oi, tia Cris, tudo bom? Bom dia. Você decidiu viver uma vida de maldição porque você decidiu viver a vida baseada no merecimento, na meritocracia, como o texto que a Andressa acabou de ler para nós. No merecimento, na lei. Olha só, na lei, se eu faço, eu mereço. Se eu não faço, eu não mereço. Então, estou colhendo os resultados deste merecimento das minhas próprias escolhas. Foi uma escolha que eu fiz para a minha vida. E eu acabo colhendo isso. Pela lei, se eu cometo alguma infração, você sabe disso, a lei de trânsito é assim, a lei, enfim, toda a lei é assim. Se eu cometo uma infração, eu mereço ser castigado por esse erro. Ou eu tenho uma punição, eu devo pagar por essa dívida. Porque isso é justiça, é a particularidade do que é justo e correto. A lei é assim, ela é justa. Se você errou, você vai colher desse fruto, você vai ter que pagar por essa dívida. E é por esse motivo que o diabo, aquele que não brinca em serviço, trabalha 24 horas por dia para acabar com a tua vida, né, e com a tua alegria, ele vive procurando as brechas de tudo aquilo que você erra na lei. Ele pega legalidades para te atacar em momentos oportunos. Se você ler um texto, você vai ler, eu não anotei esse texto, mas eu me lembrei agora desse texto que nós acharemos graça no momento oportuno. No trono da graça nós podemos achar graça no momento oportuno. Este momento oportuno é o mesmo momento oportuno que o inimigo, nosso adversário, ele nos acha e nos ataca quando nós vivemos na meritocracia, quando nós não cremos na graça de Cristo, quando nós vivemos a lei, quando nós vivemos na base do merecimento e ele nos ataca, e aí você vive uma maldição. Por que ele vem ali? Ele vem ali para cobrar. Você não está vivendo na lei, então ele vem te cobrar. Não é verdade? Ele te ataca e vem para cobrar esses erros. Olha só um texto que eu postei no meu Instagram, e depois eu vou deixar aqui o Instagram para vocês poderem estar nos seguindo lá. É andremonteiro.rosa. Esses dias eu alterei, tá? Anota aí, andremonteiro.rosa, segue lá, e eu estive postando essa frase: o merecimento é o pai de todos os pecados. O pecado tem a origem no merecimento. Já a virtude e o amor tem origem na graça. Na graça. Lembra que eu falei com graça, ou seja, com graça ou sem graça. Tá? Então vejamos um comportamento vejamos um comparativo, perdão. Vejamos um comparativo das diferenças entre quem procura viver a sua vida baseado na lei e quem vive a sua vida baseado na graça. O verdadeiro amor imerecido, né? Na lei, carne. Na graça, espírito. Na lei, obras. Na graça, frutos. Na lei, na força do braço. Na graça, ele já fez. Na lei, merecimento. Na graça, imerecimento. Na lei, salvos porque eu mereço. Na graça, não mereço, mas ele me salvou. Na lei, abençoado porque eu mereço. Na graça, não mereço, mas ele me abençoou. E a palavra de Deus diz que a graça não é algo de vós, mas é dado por Deus, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Você imagine
Nós na fila, chegando no céu, e aí eu olho para um irmão meu, e eu vi na lei, eu sou abençoado, eu mereço estar ali, eu sou abençoado porque eu mereço, né? Eu sou salvo porque eu mereço, porque as minhas obras me salvaram. E aí eu olho para o lado e digo, e você, meu amigo, quais são as tuas obras? Ele diz, André, sabe, eu nem sei porque eu estou aqui, eu nem merecia estar aqui. Eu digo, pois é, meu amigo, bato no ombro dele. Pois é. Fazer o quê, né? Eu consegui cumprir toda a lei, estou aqui agora, né, para receber aí. E aí, daqui a pouco, chega um anjo e bota uma coroa na cabeça daquele cidadão. E eu digo, como assim? Ele vai receber também essa coroa? Aí ele pega aquela coroa, porque foi de graça, porque ele nem sabe o que está fazendo ali. Ele pega a coroa e deposita nos pés de Jesus. Eu digo, poxa, cara, esse cara não tem graça isso, né? Então a diferença entre quem está na lei e quem está na graça. Só para você entender, porque não é pela força do nosso braço. A lei, ela é justa, e se você a obedecer, será... Se você a desobedecer, será amaldiçoado. A lei é justa, e se você desobedecer, será amaldiçoado. Será condenado, e as suas maldições vêm para que, mesmo você sendo cristão. Irmão André, mas eu aceitei Jesus, eu sou crente, eu creio em Deus, eu cumpro a lei, certo? Então aí você escolheu o lado de obedecer através do merecimento. Se você merece, então você merece o que a lei diz que você merece. Já na graça, meu irmão, olha só a diferença. E algumas pessoas não nos entendem quando nós falamos assim às vezes, né? Já na graça você vive em outra esfera, em outra dimensão, em outro Matrix. Quem assistiu Matrix, que eles mudavam, né, de cenário lá, né? Em outra dimensão você vai viver. Nós vivemos um estilo de vida divino, baseado no amor e na graça de Deus. Na graça, as bênçãos me alcançam porque eu me movimento pela fé e não pelas minhas próprias forças. Na era da lei, havia muitas mudanças no homem. Ou seja, na era da lei não havia nenhuma mudança no homem. A lei não mudava ninguém. Na era da graça, o homem precisa sofrer uma metamorfose, uma metanoia, a transformação da mente, que geralmente eu falo para quem anda comigo, você já sabe, né? E você já deve saber, decora o versículo que eu cito, né? Romanos 12:2. Na era da graça, o homem precisa sofrer a metamorfose, a mudança, a transformação da mente. E essa mudança vem através da fé, apenas da fé e não da força do seu braço, apenas da fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Anota, Hebreus 11:6. A fé, ela é viva, ela traz movimento, ela gera transformação. Tiago 2:2. Acolhei, recebei com mansidão essa palavra em vós implantada, a qual ela é poderosa para salvar a vossa alma. Aí você vai dizer, peraí, mas salvar? Aí você tem que entender a salvação. Salvação que Cristo veio fazer, que veio trazer através da cruz. Você já é salvo, se você crê nele, você é salvo. E a palavra, a metanoia, vai salvar a tua alma, os teus sentimentos, as tuas recordações, as tuas emoções, aquilo que você é aqui na Terra, que você acaba agindo e reagindo a algumas coisas, vem através das emoções, daquilo que a nossa alma tem gravado no disco rígido, né? E a gente vai salvar isso com o tempo, na transformação da nossa mente, renovando através da palavra de Deus, que em Tiago 2:21 diz que é em vós implantada e ela é poderosa para salvar a vossa alma. 2 Coríntios 3:3. 3:3. 2 Coríntios diz, não está gravada em placas de tábua ou em uma pedra, né? Em placas de pedra, mas nos corações humanos, em seu coração. Então, essa palavra que está gravada no teu coração. A graça produz integridade, porque sei e declaro todos os dias que sou filho e filho amado do papai. Declara aí na sua vida hoje. Eu sou um filho amado ou uma filha amada do papai, do Abba. Então o diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir, chega e diz para o filho, olha só a diferença entre a lei e a graça. Nesse momento você está
tendo aqui um vislumbre de tudo isso. Eu estou colocando um de cada lado para você poder tentar entender, caso você ainda não tenha entendido essa questão. O diabo ele chega para os filhos e diz assim, ó, rouba isso. Eu estou usando aqui um exemplo, né? O roubo, vamos supor, né? É um exemplo. Rouba isso, isso pode ser seu, pega isso, pega para ti. Aí o Espírito Santo vem do lado dessa pessoa e diz, filho, não pega não, pede para o seu pai. Seu pai ele é dono de tudo, ele pode te dar muito mais que isso, não precisa você pegar. O pai te dá, o Abba é dono de tudo. Olha só a diferença. O papai é muito rico, e aí o pecado ele é vencido. Eu estou citando um exemplo de pecado. Meu pecado é vencido espontaneamente, porque eu me sinto muito amado pelo Pai. Já na lei, eu também, se você vive a lei, você também é tentado a roubar, ou a pecar, ou a cometer algum erro. E se eu tiver força, mas olha, muita força de vontade, eu não peco, eu não roubo. Né? É um exemplo como que eu estou citando, né, do roubo, né? Mas eu não roubo hoje, não roubo amanhã. Se eu tiver muita força, eu não roubo nem depois de amanhã. Mas aí chega, às vezes, o fim de semana e eu não consigo evitar aquele pecadinho de estimação ou aquela tentação, eu não consigo evitar. E aí eu peco. Eu tentei. E eu lembro que eu vivi uma vida assim. Eu contava os dias, né? Nos pecados, eu dizia, tal pecado, eu anotava lá, tal pecado. Uma vez tinha um líder que me ensinou, né? Anota quantos dias você está conseguindo, a ficar sem tal pecado. Anota outro pecado e diz, eu estou tantos dias sem conseguir pecar, sem pecar esse pecado. E aí quando você for vendo, você vai vendo que os dias serão cada vez maiores, você vai se afastando do pecado. Isso era a força do meu braço. Então chegava um momento que eu não conseguia mais, as minhas forças não eram suficientes para mim conseguir vencer aquele pecado. Aí chega o fim de semana, chega algum momento ou outro e você acaba pecando. Ou simplesmente quando eu vejo o meu vizinho sendo mais abençoado que eu digo, logo ele? Como assim? Ele nem é fiel como eu sou fiel, eu mereço. Ele não merece. Como assim? Isso está errado, cara. O pai está errado. O Criador está errado. Não é justo isso. Ele não merecia. Não, ele não merecia. Eu mereço, não ele. Não adianta ser fiel mesmo. E aí começam as murmurações, né? Não adianta tentar chamar a atenção do papai. Não adianta. Eu tento agradar ele todos os dias e mesmo assim não adianta, eu não sou abençoado. Eu desisto, cara, eu desisto. Já faz 2 meses que eu não peco. Faz 2 meses que faz tanto tempo que eu vou na igreja. Eu estou fazendo 7 quarta-feiras, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, né? E aí tu começa a colocar o merecimento na ponta da caneta e balanceando, sendo o juiz dessa causa e dizendo que ele não merece, mas eu mereceria. Aí você cai outra vez nas tentações do próprio inimigo. E por quê? Porque você está fazendo de tudo para merecer o amor, para conquistar o amor do Pai, pois não tem certeza que é um filho amado. E ainda segue dizendo, ele só ama os bons mesmo, eu não sou bom o suficiente. Aí você acaba... E um exemplo bem simples que eu costumo dizer para algumas pessoas que dizem que hoje eu não tenho mais força para voltar para Cristo, eu não tenho força. Sabe por que isso? Ele olha aquela tia, né, aquela irmã, aquela santa, ele diz, mas minha tia é uma santa, ela vai na igreja todos os dias. Aquela tia do coque, sabe? Aquela tia do coque, que ora, que vai no círculo de oração, ela é uma bênção. Cara, é uma santa, ou até uma própria mãe, né? Minha mãe é uma santa, eu nunca vou conseguir ser igual a ela. Eu desisto. Meu tio é um pregador da palavra de Deus, faz jejum todos os dias, e tal hora, tanto, vai na igreja tantos dias por semana, eu não consigo ser igual a ele. E aí o merecimento pega você e você diz assim, eu não consigo ser assim. Eu acho que eu não mereço ser filho de Deus, eu não mereço ser amado do Pai, eu não mereço a salvação. Aí desiste de andar com Cristo, perde de andar com Jesus. E é o que ele quer andar contigo, ele quer transformar a tua mente. Eis a diferença, né? Aí no outro dia,
de novo você cai nos mesmos pecados, em novos pecados, e o ciclo vai se repetindo, e cada vez você vai vivendo uma vida de pecados, porque você vive no merecimento. Dizendo, preciso fazer mais, preciso merecer mais, preciso melhorar, eu preciso ser melhor ainda, minha performance não está boa, eu preciso ser melhor que ontem. E aí vai anotando no papelzinho quantos dias, né? Essa é a forma com que a lei nos ensina a viver. E com a frustração vem o mau humor. Meu teclado está chiando aqui na caixa, né? Com a frustração vem o mau humor e a ira, fruto da condenação. A ira, o fruto da condenação. Uma pessoa condenada nada mais é que uma pessoa amargurada, uma pessoa mal-humorada. Você conhece alguém? Uma pessoa irada, tudo e com todos. Ele diz, mas esse cara aí é crente. Fala, pô, esse cara é evangélico, cara. E como é que ele anda mal-humorado? Ele anda irado todos os dias. Mas por quê? Porque cadê a mansidão desse homem? Tá aí, ó, é o fruto. Isso é o fruto da frustração. Do mau humor vem o mau humor, a ira. Esse é o fruto da frustração, porque eu não consigo fazer as coisas certas. Outra frase que eu postei no meu Insta. Só aquele que entende a graça vive uma vida espontaneamente íntegra. Ninguém me obriga, ninguém fica me enchendo o saco para me fazer, mas espontaneamente eu entendo que eu vou viver uma vida íntegra por amor, porque eu vivo na graça. E agora voltando a falar em lei, né? A lei, o povo judeu conhecia desde a idade, né, de criança as leis, né, os 613 mandamentos. Agora eu te peguei, né? Você achava que era 10. São 613, né? O mitzvot é um nome bem difícil de dizer. Eu não estudei para falar outras línguas, né? Contido essas 613 leis, mandamentos, contidos no Torá, nos 5 livros de Moisés, Torá Mosé. Esse eu acho que eu acertei, né? Torá Mosé. Porém, isso nunca trouxe a purificação do homem. Nunca trouxe uma mudança plena na vida dele. Quando eu digo a expressão viver na lei, eu quero dizer viver no estilo que as pessoas viviam naquela época, dentro da meritocracia, acusando os outros. Viviam um estilo de merecimento. Um exemplo simples do merecimento de viver na meritocracia, nós achamos no relacionamento de marido e mulher, do pai, do marido e da mulher, né? O homem diz ao chegar em sua casa, depois de um longo dia de serviço, imagina a cena, né? Eu chego em casa, depois de um dia longo de serviço, abro a porta e digo, como assim não tem janta? Como assim? Minhas roupas ainda estão sujas, você não lavou, né? Cara, eu trabalho que nem um condenado o dia inteiro e eu recebo isso de você, eu chego em casa, essas roupas estão aí, cadê a comida? Tu não comprou nem pão pro café? Eu mereço uma mulher melhor. Ou vice-versa, né? A mulher fala, eu mereço um marido melhor, esse marido aí que fica jogado no sofá, onde é que se viu? Eu não mereço isso, não mereço isso. E aí começa a meritocracia no meio do casal. Isso se chama razão da retribuição. Se eu pratico boas obras, eu mereço ser retribuído, eu mereço ser abençoado. Por exemplo, nosso relacionamento com Deus. Eu fiz boas obras, Deus sorri para mim. Olha só, o André fez boas obras. Eu fui mal, Deus fica bravo comigo, Deus me castiga. Olha o castigo que está vivendo, quarentena, coronavírus, enchente. É porque você... E aí as pessoas ficam com medo, precisam fazer coisas melhores para agradar a Deus, para que Deus possa sorrir para elas. E elas não vivem uma vida de abundância, de graça, de amor, uma pessoa amada. Ela não se sente amada porque ela vive na lei. E nesse jogo de merecimento, postei essa frase também, nesse jogo de merecimento, o humor de Deus oscila segundo as minhas obras. Se eu sou bom, Deus sorri. Se eu sou mau, Deus castiga. E para nós entrarmos para a parte final, eu coloquei uma pergunta. Será que eu consegui achar graça? Será que eu achei? Será que eu encontrei a graça? Olha só, quando eu acho a graça, eu abro mão do merecimento.
Isso vale para muitas áreas da minha vida, para todas as áreas da minha vida. Eu abro mão do merecimento. Aí eu consigo viver não mais frustrado, não mais murmurando, mas eu vivo a generosidade da graça. Eu retribuo meu irmão com generosidade porque eu fui amado, eu me sinto amado. Eu não merecia tanto, mas ele me deu tudo isso. E, gente, essa frase mexe muito comigo, mexe no meu interior. Essa frase é minha. Eu não merecia tanto, mas ele me deu. Fui agraciado pelo favor, pela bênção, mas eu não merecia, eu não mereço. Que Deus lindo e maravilhoso é esse, que deu tudo isso para mim e para você. Se eu fosse você, eu repetia essa frase comigo. Eu não merecia tanto, mas ele fez tudo por mim. Espírito Santo, o mesmo toque que tu está dando, Senhor, nesse momento no meu coração, toca naquele que está assistindo, seja neste momento ao vivo ou em um outro momento que ele estará assistindo este vídeo. Toca, Senhor, nele para que ele possa entender esse momento, o que eu estou sentindo. Eu não merecia, mas eu tenho. Eu não mereço, mas eu tenho. Eu fui abençoado, eu fui agraciado. O real problema da humanidade não é o pecado, mas sim o merecimento, a justiça própria. Anota aí, ó. O real problema da humanidade não é o pecado, e sim o merecimento, a justiça própria. Eu não acredito, eu não mereço isso. Olha o texto que foi lido lá no início. Eu não mereço ser pago assim. Não, dessa forma não. Eu não mereço. Cara, eu estou sendo uma pessoa tão bom para Deus. Eu estou cumprindo os mandamentos e Deus me paga com isso? Eu não mereço um Deus assim. E aí ele acaba tomando o lugar de Deus, querendo ser Deus, querendo julgar, querendo ser melhor que Deus. E aí que está o pecado. O merecimento e a justiça própria é o real problema da humanidade. Não o pecado. O pecado é a consequência depois disso. Hebreus 10 e 17 diz assim, ó. Dos seus pecados e iniquidades eu não me lembro mais. Então o problema é o pecado? O problema do pecado foi resolvido lá na cruz. Então, dos seus pecados e iniquidades eu não me lembro mais. E aí, por que eu tenho ressentimentos? Né? Não tenho ressentimentos com você, meu filho. E aí, se você canta assim, ó. Não tenho tempo para perder com ressentimentos, pois sei que ele me ama. Não tem tempo para perder com ressentimentos, mas fica ressentido com o irmão que não olhou para ele, mas fica ressentido com a mulher que não fez comida a semana inteira, fica ressentido com o colega porque o colega não está ajudando ele no serviço, fica ressentido com o pastor porque o pastor não olha para ele, fica ressentido com... Esse é o problema, o ressentimento, o merecimento, a justiça própria. Em Mateus, vamos pular aqui porque senão eu não vou conseguir terminar. Em Mateus 2, ou seja, Mateus 20, do 1 ao 16, a Andressa acabou de ler essa ministração, conta a história então do pagamento. Um trabalhador chegou, então vou resumir para você que chegou agora, aí bem-vindo, você que está chegando. Um trabalhador chegou às 6 da manhã para trabalhar, outro chegou às 9, outro chegou às 12, ao meio-dia, né? Outro chegou à metade da tarde, às 3 horas da tarde, outro chegou no final, quase no final da tarde, às 17 horas. E o dia do trabalho era das 6 às 18, geralmente o das 6 às 18. E esse dia valia uma moeda de prata, um denário, né? Hoje talvez valeria 100, 120, 150 reais, eu não sei quanto é que está o dia de trabalho, eu não trabalho por dia, mas nessa média, né, de 100 a 150 reais é o que valia essa moeda. A moeda valia o valor de um dia de trabalho. Todos no final desse dia de trabalho, um chegou às 6, outro às 9, outro às 12, outro às 15, outro às 17, e todos recebem igualmente o mesmo valor, independentemente do horário que eles chegaram. Então o trabalhador que tinha chegado no início, que tinha chegado às 6 horas da manhã, que tinha levantado cedo, bem antes das 6, né, um pouco mais cedo, ele não gostou da ideia. Ele disse, não aceito que todos recebam da mesma forma. 6 horas da manhã ele estava trabalhando, já tinha se passado 3 horas, aí chega um colega 9 horas e diz, boa tarde para ti também, né?
Olha a hora de chegar, meu amigo. Barbaridade. Pensando, o patrão vai descontar dele, né? Daqui a pouco chega na hora de meio-dia, chega outro. Pô, cara, essa é a hora de chegar. Mal ele sabia que às 3 horas da tarde ia chegar mais uma turma. E ia dizer, mas gente, você chega 3 horas da tarde, o sol já tá quase se pondo e tu... Cara, e às 5 horas da tarde chega um retardatário lá, né? O último atrasado. Ajuda eles a terminar o serviço. 6 horas acaba, eles vão lá receber que o patrão e o senhor deles paga a moeda, uma moeda para cada um de igual forma. Aquele que chegou cedo, aquele que gostava do merecimento, mas ele surtou, gente. Ele surtou. Ele estava baseado, então, no merecimento. Eu fiz mais que os outros, eu mereço muito mais que isso, mereço muito mais que eles. Depois disso vieram, então, as murmurações. Eu nunca fui tão humilhado, eu trabalhei o dia inteiro. Eu não... Quem já ouviu alguma coisa assim? Eu nunca fui tão humilhado. Olha só, faz 2 anos que eu tô lá cantando todos os dias, orando todos os dias. Aí chega o irmão agora lá, só porque ele veio de uma outra cidade. Aí ele recebe o cargo da igreja, fica com ele. E aí começa as murmurações. É óbvio que isso não acontece com vocês, né? Vocês nunca ouviram isso. É história minha. Só o André que passou por isso. Um exemplo prático de merecimento, gente, são as crianças. Eles olham para os presentes dos outros e eles sempre vão querer um igual ou até melhor que o presentinho. Chega lá, né, e dá um presente para um, dá um presente para outro. Eles, não, mas o dele é mais bonito, o dele é vermelho, o dele é isso. Mas eu não queria um carrinho, eu queria uma bola, né? A criança geralmente é assim. Os adultos não fazem isso. Imagina que os adultos vão fazer isso. Isso é coisa das crianças, né? Líderes não fazem isso. Líderes de ministério, capaz que eles fazem. Ministros de louvor fazer isso? Capaz, não faz mesmo. Imagina, André, tu não tá com a cabeça? O que tu colocou no teu chimarrão aí? Parece que o merecimento nos faz ter atitudes infantis, imaturas, não é verdade? E por isso precisamos amadurecer, sermos transformados, receber a metanoia, sofrermos uma transformação de mente, como disse Paulo, então, aos Romanos 12:2. Entender o princípio da graça é viver não mais segundo o merecimento, mas segundo o favor imerecido de Deus, a graça. Quem acha graça, quem achou graça, não tem tempo para ressentimentos. Pelo contrário, ele aprende a amar. Igual aquele texto de Lucas 7, 36 ao 50, que conta que quem é muito perdoado, muito ama. Então, irmãos, amigo, você que chegou agora, você que assistiu essa live, ou você que está assistindo pelos vídeos que ficaram gravados, não viva no merecimento. Não use o merecimento próprio para somar as tuas amizades, os teus relacionamentos. Viva e aplique a generosidade. Se você foi muito amado, você muito vai perdoar. Se você foi amado por Cristo, se você se sente amado, sinta-se amado, Ele te ama. Se você se sentir amado, você vai retribuir com este amor. Viva uma vida espontaneamente íntegra em Deus. E eu termino com uma frase que essa transformação que eu amo, Romanos 12:2, eu amo essa transformação que a gente vai passando na nossa mente, vai tendo na nossa mente com o tempo, que eu tenho uma frase que eu costumo dizer: cada processo é palco de um milagre. Cada momento, cada degrau que você vai passando de transformação pode ser, então, palco de um milagre, de aplausos que você vai mudando a sua vida porque você entendeu que você é amado, que você é amada do Pai. Quero desejar um bom domingo para todos. Se a Andressa está me ouvindo, quiser vir aqui dar um tchau também. Andressa, vem aí, meu amor. Você cantou muito lindo hoje, né? Você é minha paixão, minha vida. Se você quiser vir aqui dar tchau para a galera. Deus abençoe a tua vida, um bom fim de semana para vocês. Ame sua família. Não viva no merecimento, mas viva
na generosidade da graça, ame a todos, dê amor para os seus filhos, procure transformar a tua mente baseado na graça. Eu quero terminar lendo de novo essa parte entre lei e graça. Na lei é a carne, na graça é o espírito, nas obras são na lei são as obras, na graça são os frutos. Na lei são a força do braço, na graça ele já fez. Essa diferença entre uma e outra é muito linda de a gente ler, depois eu vou postar no meu Instagram. Na lei é o merecimento, na graça o imerecimento. Na lei sou salvo porque eu mereço, na graça eu não mereço, mas ele me salvou. Na lei eu sou abençoado porque eu mereço, e na graça eu não mereço, mas ele me abençoou. Amém? Amém? Viu? Tava ouvindo, ó. Tava ouvindo, que bom. Gente, obrigado por terem nos ouvido aí cantar e o André falar. Espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês. Estamos com saudades. É isso aí. E acho que é isso, né? Bom domingo chuvoso pra vocês. Isso aí. Aproveitem para dormir. Ficar em casa. Curtir. Beijo. Compartilha com a galera, com os amigos aí essa transmissão. Vai ficar gravado no feed, né? É no feed que se diz ou não? É no feed, né? Fica gravado. Não, no feed eu acho que é. É no IGTV, não sei, IGTV? IGTV. Gente, aula de inglês agora. Tá, gente? ITGV, que nem disse a Cris. Cris, Paulinho, um abraço pra vocês. Boa viagem, se cuide. A gente vai assistir vocês daqui a pouco aí numa transmissão muito linda que vocês com certeza vão fazer, como sempre. Gente, pra finalizar aqui, cara, eu fico tão feliz quando eu vejo os artistas que o Paulinho e a Cris estão trabalhando e gravando com aí 5 filmes. Os artistas falar o nome deles, falar que eles são bons profissionais, que são seres humanos fantásticos. Eu fico tão feliz porque eu vejo Cristo, eu vejo Jesus na vida de vocês. Eu amo vocês do fundo do coração, vocês sabem disso, não é hipocrisia, eu falo isso sempre para eles. E eu aplaudo o trabalho deles, a forma com que eles vivem. E desejar então um domingo bom para vocês de trabalho aí, com certeza vão assistir depois, né? Um beijo para vocês, boa viagem, se cuide, a gente se fala por aí então. Gente, vocês que participaram, um beijo para vocês no coração de vocês. Deus abençoe o domingo de vocês e até a próxima. Graça e paz.